Olá, tudo bom? Começando então hoje a nossa aula sobre situação fetal na gestação, dando continuidade, né, ao que a gente está falando, né, em relação ao pré-natal, focando sempre na questão do trabalho de parto, né, da preocupação que a gente tem em relação ao trabalho de parto. Então, hoje a gente vai falar sobre apresentação fetal e o objetivo aqui é a gente entender um pouquinho da anatomia da bacia materna e como que é a relação entre o bebê e essa bacia, principalmente focado no trabalho de parto, tá? Então, a nossa aulinha hoje é curta, mas a gente vai abordar bastante essa questão da anatomia. Então, vocês vão precisar lembrar um pouquinho, mas eu trouxe aqui um recurso que talvez seja bom para a gente, né? Mas a gente vai falar bastante sobre anatomia nesse momento agora, tá? Então, a gente está aí na nossa aulinha, né, de situação fetal na gestação, né? E aí, como eu disse, a gente precisa, então, estar focado realmente nessa questão de como que é essa relação, principalmente como que é essa relação quando acontece o trabalho de parto, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é da anatomia materna, né? Dessa bacia materna, certo? Então, a gente tem uma união de 4 principais ossos, né? Que são os ilíacos, né? Então, são esses ossos aqui, né? Esses ossos grandes, né? O sacro, que é essa região que tá aqui. O cox, né? Que tá aqui embaixo. E o pubis, certo? Então, tudo isso é a bacia materna. Obviamente, a bacia é de qualquer um, né, gente? Mas qual é a importância de a gente entender isso aqui? Que por esse trajeto aqui, é o trajeto mais dificultoso que o bebê vai ter que passar. Isso aqui não se dilata, muito pelo contrário, ele se mantém rígido. O que se dilata são as pequenas junções conjuntivas, né? Mas que não há uma grande dilatação aqui. Então, esse trajeto, o bebê precisa ser um espetáculo de anatomia para realmente passar por um espetáculo do design, da anatomia, para passar por esse trajeto que vai ser aquele trajeto que mais vai apertar e que mais vai ser dificultoso para ele, tá? A gente costuma sempre dividir, né, então, essa bacia materna em pequena e grande bacia. Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? A grande bacia é a divisão, né, a separação, né, o espaço entre as cristas ilíacas, né? Lá, lembram as cristas ilíacas, aquelas que a gente palpa para fazer a aplicação em Rostetter? Então, né, a gente sempre palpa a crista ilíaca anterior para depois então espalmar a cabeça na trocânter do fêmur, aquela coisa toda. Então, é essa região aqui que a gente está procurando para fazer a aplicação intramuscular em Rostetter. E a diferença, então, entre uma crista ilíaca e outra, a gente considera, então, de grande bacia. Entendam que a grande bacia, o espaço da grande bacia é muito maior em relação à cabeça da criança. Então, por isso que a gente chama de pelve falsa, ou seja, o bebê até vai ter uma certa limitação no movimento da cabeça aqui, quando a gente fizer, né, a terceira manobra, é, é, quando a gente faz lá a terceira manobra do pré-natal, mas ele vai até ter uma certa rigidez, mas ele vai conseguir, de maneira bem fluida, balançar a cabeça aqui dentro, né? Então, quando o bebê tá, obviamente, quando ele tá aqui dentro da grande bacia, a gente já tem indícios de que ele logo e em breve ele vai se insinuar, ele vai encaixar. E aí, o que é encaixar? É ter a cabeça, então, encaixada no que a gente chama de pelve verdadeira, que é a pequena bacia. Ou seja, daqui, uma vez encaixado aqui, uma vez que ele cedeu, né, que ele entrou na pequena bacia, dificilmente ele sairá de volta. E tudo indica que isso, então, será um prognóstico, né, de futuro trabalho de parto aí à frente, certo? A grande bacia, então, né? O que ela tem? Então, lateralmente ela tem as fossas ilíacas, né? Na parte interna. O que a cabeça do bebê encontra, né? Então, ele encontra as fossas ilíacas, né? Na parte interna. Ele encontra, né? Então, aqui as fossas ilíacas. Posteriormente, ele encontra a coluna, né? Vertebral, essa parte aqui, né? Da coluna.
Os limites anteriores, os músculos abdominais, né, que estão aqui, nessa região. Na circunferência, né, no contorno dessa bacia, né, a base do sacro, né, as cristas ilíacas, né, na borda do osso, né, e na parte inferior, então, lá pela escava, lá pelo ombro, né, pela altura do ombro, o anel do estreito superior, aquela separação, né, entre uma crista e outra, né, então aquele anel, aquela circunferência ali, certo? Então, vou só fazer, então, uma outra imagem para vocês entenderem melhor o que a gente está falando aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma bacia, né? Mostrando aqui para vocês a bacia, né? Essa bacia, esse desenho aqui é em formato 3D, né? E aí, o que a gente está falando aqui, então? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, então aqui, ó, essa aqui é a bacia falsa, é o intervalo, né? A separação, né? O espaço entre uma crista ilíaca e outra. E o que a cabecinha do bebê encontra, então, nessa parte? Ele encontra essa parte aqui, a parte interior da crista ilíaca, lateralmente, certo? Né? Dos lados. A base do sacro, que é essa parte aqui, né? Os músculos abdominais, que estão aqui, certo? Na barriga, no abdômen. E também a parte, né? Da frente, né? Dos músculos, que ele ainda não está encaixado, certo? Ele ainda não está no que a gente chama de pelve verdadeira. Então, na visão de cima, o bebê está com a cabeça aqui nessa região. E é esse espaço aqui, ó, que se chama anel do estreito superior. É essa borda aqui, essa figura imaginária, esse anel imaginário dessa região aqui, certo? Então, vamos agora dar uma olhada no que é, então, a segunda parte, né? A parte da pelve verdadeira, certo? Então, vamos lá, só deixa eu passar aqui o slide. Aqui. Então, a pequena bacia, né? O estreito, né? O estreito médio que a gente fala, né? O estreito que é onde o bebê realmente se encaixa. Então, a pequena bacia, então, é essa escavação pélvica, né? Ou simplesmente que a gente chama de escava, né? Que tem como limite acima o estreito superior, essa região aqui, né? Na mediana, o estreito médio e abaixo o estreito inferior. Vamos lá. Então, o estreito superior é essa borda aqui, né? Esse coração que a gente chama, né? Que tem, então, que a gente costuma dizer que é com base indo de uma articulação sacroiliaca a outra até o ápice e termina lá na sínfise púbica. Ai, prof, não entendi nada. Vamos lá para nosso boneco 3D. Então, o estreito superior, gente, é essa borda aqui, certo? A maior borda, e o bebê ainda não se encaixou. Quando o bebê encaixa, ele passa para a porção média, certo? Então, a cabeça do bebê desce abaixo dessa linha aqui. Então, pensem vocês, eu estou com a cabeça apoiada em cima desse estreito superior. Depois que a minha cabeça senta, ela fica fixada, tentem entender aqui, olhando para essa figura. Então, ela fica fixada, encaixada, eu não consigo mais nem tirar nem de cima nem de baixo. Então, a minha cabeça, ela já está na porção média, ela já está descendo a bacia. Então, ela já está vindo aqui para baixo, certo? Para essa região aqui, ó. Vou passar só para cá, ó. Para essa região aqui, certo? Então, o estreito superior é o a borda onde eu estou apoiada. A partir do momento que eu encaixo, eu fico, então, na linha média, na pequena pelve. E a partir daí, então, eu começo a descer e passo para o estreito inferior, que é esse estreito aqui, a relação entre o sacro e os isquios tibiáticos, que a gente chama, que são esses ossinhos aqui de baixo, que a gente costuma sentir a dor quando a gente anda de bicicleta. Então, essa relação, então, a gente teria 3 porções básicas que a cabeça do bebê passa. Então, a primeira
voltando aqui. Primeira, essa aqui, o estreito superior. Depois disso, ele passa, então, para final da base do sacro e na mediana aqui da sínfise púbica, então ele tá aqui no meio, e depois ele passa por uma porção final que é sacro e isquios tibiáticos, certo? Então vamos voltar lá para nossa aulinha. Ó lá, então aqui é o estreito superior, certo? Depois disso, então, a gente tem o outro estreito, que é o estreito médio. Então, vendo aqui que tem aqui já os isquios aparecendo, né? Então, a gente tem o sacro, médio e o púbico. Lembram lá que eu falei? Então, ele vai ter a porção da cabeça já no meio da sínfise púbica, né? E lá no meio da região sacra, é o estreito médio, certo? Que a gente chama, não, ó, diâmetro biciático, tá? Entre as espinhas ciáticas, que são aquelas que a gente fala, que são aquelas bases que dói o bumbum quando a gente anda de bicicleta. E depois a gente tem, então, o término, que eu falei para vocês, que é entre, né, os isquios, o pube e o sacro, certo? Então, ele tá entre a ponta do cóccix até a borda inferior da sínfise púbica, certo? Até essa borda aqui mais baixa da sínfise púbica. E a gente está falando disso, gente, já num olhar de uma mulher que está em trabalho de parto franco. Quando a gente está falando lá de estreito superior, pelve falsa, né? A gente está falando de insinuação, tá? Ela está iniciando esse trabalho de parto. Mas conforme a gente vai avançando e passando essa cabeça pelos estreitos, a gente está iniciando um franco trabalho de parto, uma insinuação, certo? Um franco trabalho de parto em que sentido? De que eu já tenho indícios fisiológicos feminino de que a mulher em breve entrará em trabalho de parto, certo? Então, é, essa relação que a gente tem, então, entre a cabeça do bebê, a bacia materna e o colo uterino, é o que a gente chama de relações útero-fetais. Então, como é que está esse conceito em relação a essa bacia e em relação a esse útero? Por quê? Por que a gente estuda isso? Porque a gente não pode chegar na hora do trabalho de parto e avaliar que mesmo um bebê insinuado, com cabeça já encaixada na bacia, na pelve verdadeira materna, ele não tem viabilidade de nascer porque ele é um bebê macrossômico, por exemplo, um bebê muito grande. Então, todo esse estudo em relação ao bebê e a posição que ele se encontra, o tamanho que ele é, o tamanho dessa mãe, o tamanho dessa bacia, é feito, obviamente, dentro do pré-natal, certo? E aí vai lá, voltamos lá novamente para todas aquelas manobras de Leopold que a gente faz no pré-natal, para toda aquela verificação de qual que é a apresentação, qual é o polo, né? Se é a cabeça, se é o bumbum que está aqui se apresentando, qual que é a situação, se esse bebê ele está deitado em cima da pelve falsa, se esse bebê ele está pélvico, né? Então se tem o bumbum dele aqui se apresentando primeiro do que né, a cabeça, se é um pólipo pélvico, qual é o polo cefálico, se ele tem viabilidade de nascer, qual é o peso dele em relação a esse útero, em relação a essa mãe. Então, tudo isso são os estudos que a gente faz durante o pré-natal, que se chamam de relações úteros fetais, que permite a gente, então, determinar se há viabilidade, né, de um trabalho de parto vaginal seguro em relação ao útero materno, em relação ao tamanho do bebê e em relação da bacia materna, ok? E aí a atitude fetal, né, que a gente chama de qual é o hábito desse bebê, né, em relação à permanência dele durante o útero, determina muito claramente como ele vai permanecer depois do nascimento, que é o que a gente fala de posição fetal, né? Vocês ouvem muito isso, principalmente lá em APT-série. Coloca o paciente em posição fetal. Então, a posição fetal, ela vem dessa atitude fetal, que é o quê? A relação
das diversas partes do feto entre ele mesmo. Então, como é que ele fica dentro do útero com as mãozinhas? Geralmente fletidas, né? Ele fica sempre abraçando ele mesmo. Volta e meia ele abre uma mão, pega o cordão, mas geralmente qual é a tendência? Faz esse movimento, depois ele volta para esse movimento de flexão. As perninhas sempre dobradas e também recolhidas ao abdômen. E essa forma é a atitude fetal normal do bebê. O que é anormal? É aquele bebê molinho, né? O normal é a gente ter exatamente um bebê fletido, né? Fica com o mento encostadinho no peito, né? No externo, os bracinhos sempre fletidos, as perninhas dobradas e voltadas para o abdômen. E quem já teve filho pequeno ou que já presenciou recém-nascido, já deu um banho num recém-nascido, sabe exatamente do que a gente está falando. Da dificuldade de ter que tirar uma roupa, porque as mãozinhas, os pezinhos, os bracinhos ficam sempre naquela mesma posição. Você vai, assim como as mãozinhas também sempre ficam fechadas, né? Para abrir, tem que realmente botar o dedo lá dentro, abrir aquela mãozinha com mais força para conseguir limpar. Então, essa é a atitude fetal esperada. E assim ele se mantém dentro do útero materno e que se espera que ele se mantenha dessa mesma forma aqui fora, certo? A altura fetal, né? Essa relação entre o feto e o canal vaginal, né? O quanto ele se aproxima dessa pelve, quanto é que ele se aproxima desse trajeto duro que a gente chama, né? Trajeto duro, então entendam, é a passagem da cabeça do colo cefálico pela bacia materna. E o trajeto mole é a passagem do bebê pelo canal vaginal até a saída total, certo? Então, a gestação inteira, né, o bebê ele fica próximo do estreito superior, certo? Que é a permanência máxima dele até ele começar a ganhar peso e então conseguir se aproximar cada vez mais dessa bacia. Quando começa os indícios do trabalho de parto, gente, entendam aqui, trabalho de parto não é aquela gritaceira, a bolsa estourou, tô parindo, contração. Não, trabalho de parto são sintomas e apresentações fisiológicas de que o trabalho de parto ou que o bebê já está pronto para nascer, ok? E a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Então, aqui nós estamos falando exatamente da relação do bebê com a bacia materna, entendam isso, tá? Então, quando começa o trabalho de parto, tá fechando ali as 40 semanas de gestação, começam a apresentar alguns efeitos fisiológicos, a mulher começa a sentir algumas contrações mais leves, não nada que seja realmente contrações com muita intensidade, às vezes surge a perda do tampão mucoso, tudo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, quando começa, essa criança, né, esse bebê, esse recém-nascido, ele está numa altura alta e móvel, certo? A apresentação, ela não tem contato com o estreito superior. Lembra que eu falei lá? Ele fica, então, próximo daquele estreito superior, mas fica entre os ilíacos. Então, ele consegue movimentar, ele bate a cabeça de um lado para o outro, mas ele movimenta, tá? Lembrando, como eu tô de cabeça para cima, pensem nessa imagem comigo de cabeça para baixo, tá? Então, eu ficaria aqui, mas eu não tô com a minha cabeça travada, certo? A partir daí, conforme com essas pequenas contraçõezinhas e ele também vai escorregando, esse colo do útero vai amolecendo, ele vai começando a descer. E aí, o que acontece? Ele ocupa, então, a área desse estreito superior. E aí, a gente chama, então, de uma altura ajustada, certo? Ele tem mobilidade, porque ele ainda não encaixou, porque ele está ali próximo, ele está na borda, mas ele está ajustado, está bem preparado, prontinho para que a coisa funcione. Depois disso, então a gente tem o que a gente teria de uma altura fixa, ou seja, ele encaixou. A gente pega lá na terceira manobra de Leopold, lembram? Pega o pescocinho, tenta mexer para um lado e para o outro, e o que acontece? A cabeça fica no mesmo lugar. Então, a cabeça está ajustada, está fixa.
Além de ajustada, ela tá fixa. E depois disso, então, a circunferência da apresentação passa, então, do estreito superior, certo? E aí o que acontece? A cabeça, então, começa a descer e que a gente chama de insinuada. Você já deve ter ouvido essa abordagem, né? Esse jargão de que a gestante está insinuando. E ela é bastante evidente e visível, porque conforme a criança vai descendo, a barriga da gestante vai descendo. E lembram, né? Aquela gestação que estava com aquela barriga bem próxima do do estômago, né? Da área gástrica, essa barriga está saindo ali redondinha desde a área gástrica. Quando ocorre, então, essa questão da insinuação, o que acontece é que ela cede pelo menos de 3 a 4 dedos. E a barriga parece que realmente desceu, né? A barriga desceu. E aí, quando eles começam a dizer que a barriga desceu, é porque o trabalho de parto está perto. E é obviamente, né, gente? Era o que a nossa avó dizia. Mas não é tão empírico assim, porque faz sentido, né? Conforme o bebê se encaixa, ele vai realmente saindo lá de cima e descendo. Então, a barriga realmente da gestante, ela ganha uma folga e a gestante passa realmente a comer um pouco melhor, respirar um pouco melhor, porque olha como a natureza é perfeita, ela vai precisar de todo esse sistema um pouco mais liberado, principalmente a área respiratória, para quando ela precisar de muito aporte de oxigênio, de sangue, para o trabalho de parto ocorrer, ela não tem aquela pressão do bebê aqui em cima. Então, vejam que magnitude é toda essa questão do trabalho de parto em si, da gestação e do trabalho de parto, que o corpo foi feito realmente preparado para isso, certo? Então, aí, ó, essa questão da insinuação e do encaixamento está aí nesse próximo slide, né? Que então é a passagem da maior circunferência da apresentação pelo anel do estreito superior, ou seja, a maior parte da cabeça do bebê passou pelo estreito superior, certo? E aí a gente sempre tem como virtualmente, tá, gente? Porque não tem como a gente fazer essa medição por algum exame clínico, a gente faz ela de maneira virtual, a gente imagina onde estão as espinhas isquiáticas, que são esses dois ossinhos aqui, e a gente vê mais ou menos aonde está a altura da cabeça do feto, certo? Que a gente chama de plano zero de Deli, tá? Que também está aqui, ó, certo? Então, quanto mais próximo das espinhas isquiáticas, mais próximo está do trabalho de parto. Quando vocês virem lá partograma, quando vocês conhecerem o partograma, que eu vou mostrar na próxima aula, e vocês estiverem lá no campinho, né, do acompanhamento do trabalho de parto, tiver lá 0 DELI mais 1, vocês já sabem, o bebê tá 1 centímetro, né, em média 1 centímetro abaixo da linha dos isquios, ou seja, ele está cada vez descendo mais. A hora que essa cabeça passar totalmente por esse canal, né, de parto, por esse trajeto duro, vai ser o momento que a mãe vai querer começar a fazer força. É hora de fazer força, eu quero fazer força. E aí começa então todo o indício, né, da criança então começar a descer e vir ao mundo, certo? Então, quanto mais alto a cabeça, né, o polo, a maior parte, a maior circunferência da cabeça do bebê estiver em relação aos isquios, números negativos no plano de Deli. Quanto mais baixas do isquio essa circunferência tiver, resultados positivos no plano de Deli, certo? Então, só para vocês entenderem, porque o Deli, ele aparece bastante no partograma e quando a gente faz a visita técnica, vocês sempre questionam, prof, o que é esse mais 1? O que é esse mais 2? O que é esse mais 5? Era para ser mais 5? Era para ser mais 1? O que é? Mais 5 é pior ou mais 5 é melhor? Então agora vocês estão entendendo didaticamente para depois vocês verem lá na prática, certo?
E aí, para a gente finalizar, a gente tem o que a gente costuma chamar de assinclitismo, tá? Na verdade, a gente divide sempre em sinclitismo, assinclitismo anterior, assinclitismo posterior. Ai, meu Deus do céu, professora, que palavras mais difíceis, que loucura é essa? Para que a gente precisa saber disso? Basicamente, gente, a gente só precisa saber disso para que a gente tenha dimensão de como é que vai sair essa cabeça na hora do parto, certo? Porque entendam aqui essas imagens em relação ao pescoço, certo? Sinclitismo, quando a gente chama que eles estão em sintonia, certo? Associa aí, sinclitismo, sintonia. Então, o que acontece? Os ossos parietais, eles descem juntinho, a cabeça tá retinha e tá descendo. Não tem nenhuma rotação e nenhum movimento de pescoço, que é o que a gente espera. Quanto mais rotação, quanto mais assinclitismo a gente tem, mais chances da gente fazer e ter partos com torcicolo congênitos, RNs com torcicolo congênito, certo? Até porque existe toda uma pressão materna no momento da contração e, obviamente, a cabeça sofre bastante na passagem desse trajeto duro. Então, quanto maior for esse assinclitismo, mais risco a gente tem de fazer também, de ter também RNs com torcicolo congênito. Então, o que a gente espera? Que os ossos parietais desçam em sintonia, em sinclitismo, juntinhos, desce a cabeça retinha. Mas acontece da gente também ter o que a gente chama de assinclitismo. Se sinclitismo é sintonia, assinclitismo é não sintonia. Ou seja, desce primeiro um e depois vai descer o outro, ou às vezes nem desce. Posterior é quando a cabeça do bebê está voltada mais para frente da mãe, para a sínfise púbica da mãe. Estão vendo? Está encostado na sínfise púbica e afastado do cóccix, da sacra. E o sinclitismo posterior é posterior à mãe. Está afastado da sínfise púbica e colado na região sacra materna, certo? Gente, como eu falei, essa aulinha era realmente bem curtinha, né? Eu vou trazer de novo também o nosso 3D para a nossa interação hoje à noite, certo? Espero vocês todos lá, espero que dê tempo tudo certo para que vocês consigam ouvir essa aula com calma. Lembrando, escutem a aula se vocês já conseguiram ouvir uma primeira vez, que consigam, se der, ouvir uma segunda vez. Já deixem à mão, né, papel e caneta para vocês irem ouvindo e já irem anotando as dúvidas para a gente fazer uma interação bem gostosa hoje à noite, tá bom? Espero vocês até lá e um beijo, tá?